Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós veremos o conteúdo para o sétimo ano, para ser mais específico, a matéria sobre o Brasil Colônia. Bom, antes de mais nada, vocês também sabem, só para recapitular, que os determinados temas que, quando são grandes, eu opto em separar em vários vídeos ou vários temas, propriamente dizendo, para ficar mais simples o entendimento dele por vocês. Aqui, neste terceiro, que é a continuação do Brasil Colônia, o período que nós compreendemos de 1500 até 1815, nós veremos aqui e entenderemos um pouco sobre a expansão territorial, me perdoe, do Brasil e o ciclo minerador dentro do nosso país. Como vocês também sabem, só para deixar um pouco conceituado sobre o que nós estamos estudando e onde que nós estamos, eu fiz aqui uma cronologia da história do Brasil e sua divisão. Evidentemente vocês não precisam ficar lembrando, apenas coloquei aqui para vocês saberem um pouquinho mais sobre a nossa história. Bom, nós estamos estudando, propriamente dito, o Brasil Colônia, e nós veremos o período colonial. Bom, então, sem mais delongas, bora lá. A gente também está vendo algumas questões importantes do Brasil Colônia ou Brasil Colonial. Nós vimos um pouquinho sobre a administração metropolitana dentro do nosso território, a economia no início da colonização portuguesa, o que foi a União Ibérica, que era a união entre as coroa espanhola e portuguesa. Nós vimos um pouquinho sobre as invasões do Brasil, as principais, como a Holanda, no Nordeste brasileiro, e a França, inclusive constituiu a França Antártida por determinado período aqui na história do nosso país. Hoje, nós veremos em especial a expansão territorial do território português da América Portuguesa e nós veremos um pouquinho sobre o ciclo do ouro que foi tão importante na nossa história. Como vocês podem reparar também na imagem do monitor ou do smartphone, seja até um tablet que esteja vendo, vocês conseguem compreender um mapinha em vermelho e verde e azul, que representa o vermelho as terras de possessões da Espanha e o verde as possessões de Portugal. Essa linha negra que passa bem na vertical é o Tratado de Tordesilhas feito entre as coroas hispânicas e a coroa portuguesa. Bom, como se dará a expansão territorial do território português? Bom, o território que pertencia a Portugal ia até o Tratado de Tordesilhas. Com a União Ibérica, que foi o período de 1580 até 1640, o território português aumentou. Os portugueses avançaram sobre terras espanholas, por conta que as duas coroas estavam unidas, não tinha essa divisão de o que era português e o que era espanhol, então era um só. Com isso, os portugueses eles adentraram ao território então da América Espanhola. Com isso, se perpetuou a ocupação e interiorização colonial no Brasil. Foram três formas principais de expansão e interiorização. Lembrando que interiorização que serão as pessoas que saem do litoral sentido o centro do continente ou do território brasileiro. Se dará de três formas. Primeiro, pecuária. Segundo, missões religiosas. E três, bandeirantismo, que nós veremos um pouquinho de cada agora. A expansão territorial, bom, como eu disse, se dará através da pecuária. A pecuária é trajetos percorridos por comitivas de animais. Esses animais, essas comitivas, são compostas por tropas de gado e o objetivo delas era levar suprimentos de um ponto a outro. Bom, vamos fazer um exame, um exercício de imaginação. Lembrando que nessa época, a época da colonização, do período de 1500 até 1815, havia duas formas de percorrer grandes distâncias. Os rios, que era uma forma bem fácil encontrada pelos portugueses, ou através da utilização de
trilhas feitas pelos nativos. E aí nessas trilhas as pessoas elas levavam determinados mantimentos de um ponto ao outro. Como vocês podem ver na imagem que eu coloquei, é um rancho grande de tropeiros. Aqui foi feito pelo Benedito Calixto. Ele é um grande artista que existiu na nossa história. E aqui esses mesmos animais, compostos muito por bois, que carregavam mulas, carregavam os mantimentos, até chegava a ser cavalo, mas bem vagamente. Então essas pessoas elas transportavam alimentos de um ponto ao outro nessas tropas. E aí com isso haverá a interiorização do país aqui no nosso território. Bom, o animal também ele não vê qual que é a divisão, lugar que não pode ir, lugar que pode. O animal, no caso o boi ou o cavalo, até mesmo a mula ou o jumento, eles vão através do território que acharem bem confiável. É assim que se ocorreu a interiorização através da pecuária. Outra que nós teremos serão as missões religiosas, também chamadas de reduções e aldeamentos. Ocorreu fortemente com os jesuítas, tá? Ocorrei, mas vocês me perdoem a minha digitação. Ocorreu fortemente com os jesuítas. Os jesuítas, eles são uma ordem religiosa católica. O nome também que recebem em Companhia de Jesus. Chegaram no Brasil por volta de 1549. Lá ou aqui, eles começaram a interiorizar o Brasil e catequizar os indígenas. Fundaram aldeamentos e ensinavam os índios a cultivarem e trabalhar da forma europeia. Os bandeirantes cobiçavam esses indígenas que eram adestrados do modo europeu. E várias missões como os jesuítas e franciscanos existiram de norte a sul do Brasil. No ano de 1750, o rei José I coloca o Marquês de Pombal como primeiro-ministro português, como se fosse o líder do governo. E aí no ano de 1755, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil. Como vocês podem reparar, a imagem que eu coloquei aqui representa o território brasileiro hoje. E aqui são as missões religiosas que existiram no nosso território, hoje compreendemos como Brasil. Como vocês podem reparar, esses sinais de maisinho são inúmeras missões religiosas que nós temos aqui em volta do rio Amazonas, o rio Tapajós. Logo nós teremos também as missões no sul do país. Como vocês podem reparar, são inúmeras. E a terceira será o bandeirantismo. Considerado também que entrada ou bandeiras elas foram movimentos de entradas durante o século XVI e XVIII no nosso território. Quais serão os antecedentes do bandeirantismo que eu já explicarei para vocês por que este nome. A região de São Vicente era muito pobre e sem riquezas econômicas. São Vicente hoje, que é a região de São Paulo, era um local esquecido pela metrópole, ou seja, um local esquecido por Portugal. Lá era um solo infértil para o plantation. Este plantation é a grande plantação, cana-de-açúcar ou cacau, pode ser até mesmo o tabaco. Aqui o plantation, na época, a principal fonte de renda era o cultivo da cana-de-açúcar, que era fortemente produzido e cultivado no Nordeste brasileiro. Com o Sul e o Sudeste não exercendo muito papel fundamental com o seu solo infértil no litoral, a própria colônia portuguesa ela será muitas vezes esquecida pela metrópole. E aí com isso a solução dos habitantes que viviam ali era encontrar riquezas em outros lugares. Cada entrada ou comitiva tinha uma bandeira para se identificarem. Então essas pessoas elas formavam verdadeiros exércitos humanos e adentravam dentro do continente americano para conseguir determinada riqueza. Algumas bandeiras eram patrocinadas pela coroa portuguesa e outras não. Essas entradas elas eram, perdoe também uma digitação, patrocinadas pelo governo e as bandeiras não. Existiam 4 tipos de bandeiras. Primeiro, de aprisionamento ou preação.
2. Sertanismo de contrato. 3. Monções. E 4. Prospecção ou mineração. A bandeira de apressamento ou preação, o objetivo aqui nesta bandeira era a caça aos índios. Eles usariam os índios como escravos nas fazendas do Nordeste brasileiro. Eles inclusive atacavam esses mesmos bandeirantes as reduções jesuíticas por lá acharem inúmeros nativos acostumados com o trabalho europeu. Teremos a bandeira de sertanismo ou de contrato, que o objetivo aqui era combater quilombolas. No ano de 1694, a bandeira mais conhecida foi do líder Domingos Jorge Velho, esse bandeirante paulista. Inclusive destruiu o quilombo dos Palmares. Como vocês podem reparar, uma imagem de Benedito Calixto que representa o Domingos Jorge Velho, que destruiu o mesmo quilombo dos Palmares. Bom, essa imagem está muito equivocada, por conta que os bandeirantes, por andarem longos caminhos, eles não teriam, dentro da mata, eles não teriam uma roupa, digamos, bem apresentável. E também por conta de andar em matas fechadas e tropical, por lugar fazer muito quente, essas roupas elas não cairiam muito bem. E com o tempo as pessoas, os pintores, eles modificaram muito a imagem do bandeirante para trazer um certo vislumbre, certa irradiação da sua áurea, coisa que não aconteceu. Teremos as bandeiras de Monções, que o objetivo, elas eram expedições comerciais que saíam de São Paulo. Aqui comercializavam de tudo, ouro, pratas, índios, dentre outras coisas. E teremos por fim a bandeira de prospecção ou mineração. Aqui o objetivo desta bandeira era encontrar metais preciosos. Então, quando uma pessoa ela decidia fazer uma bandeira em busca de ouro, ela colocava uma bandeira de prospecção ou mineração para dizer que estava em busca, ou para mostrar que estava em busca de ouro, metais preciosos. E elas foram responsáveis por acharem ouro no estado de Minas Gerais. No ano de 1674 teremos a bandeira mais conhecida, que foi a de Fernão Dias, em busca de ouro em Minas Gerais. Ele ficou 7 anos nas matas procurando por ouro. Ele encontrou apenas turmalinas, que são abaixo de metais preciosos como o ouro e a prata. Ele morreu nessa própria expedição, que era inclusive muito velho. Ele criou o trajeto responsável por achar ouro no centro de Minas Gerais. E o Borba Gato, seu genro, ele assume a liderança depois da morte de Fernão Dias. E o próprio Borba Gato encontrou ouro em Minas Gerais. Bom, o bandeirantismo, eles expandiram o território português, que inclusive o Brasil herdou este território português. Eles mataram e escravizaram milhares de índios, povoaram e construíram vilas no interior do Brasil, acharam ouro em Minas Gerais, eram compostas por europeus, mamelucos, que são mestiços, e indígenas. No início do século XX, houve uma melhora das imagens dos bandeirantes, inclusive heroicizando os mesmos. Hoje batizam nomes de rodovias, ruas, escolas, lugares, etc. E como vocês podem reparar também, eu coloquei 2 mapas representando aqui as entradas da pecuária, como vocês podem perceber, litoral brasileiro, São Cristóvão, Salvador, Porto Seguro, sentido dentro do território brasileiro. Teremos aqui a pecuária, bem no território português. Teremos o cultivo da cana-de-açúcar. Aqui eram terras pertencentes à Espanha, em um marronzinho mais claro, e em roxinho mais claro, terras pertencentes ao Portugal. E em verde, a área de extração do pau-brasil, que foi a primeira riqueza explorada pelos europeus no território brasileiro. Teremos aqui as bandeiras ou entradas nos nossos territórios. Como vocês podem ver aqui, em vermelho é caça aos índios, que os bandeirantes eles optavam por isso, inclusive atacavam reduções jesuíticas. Teremos a de mineração, que é em verde, inclusive aqui
em Vila Rica, mostra que foi achado ouro no Brasil. E teremos também o sertanejo de contrato, que foi a capturação de quilombolas e destruição dos quilombos a mão dos fazendeiros ou donos de engenho. Como se dará depois o ciclo do ouro no Brasil após a descoberta? Quais serão os antecedentes? Como eu disse, a União Ibérica foi um período de 1580 até 1640. Portugal ele herda os inimigos da Espanha. Aqui os holandeses invadem o Brasil e levam a cana-de-açúcar para as Antilhas. A Holanda se torna os senhores do açúcar, controlando a produção e distribuição dentro da Europa. No ano de 1640, com o fim da União Ibérica, Portugal estava em crise econômica, inclusive herdou inúmeras dívidas de guerra por causa da Espanha. Portugal incentiva a procura por metais preciosos no Brasil com os bandeirantes, como vocês sabem, eu já disse. E aí no ano de 1685 é achado os primeiros registros de ouro. Foram ouro de aluvião, que esse mesmo ouro fica nos rios, que é encontrado com as bateias. No ano de 1693, as primeiras jazidas, que são grandes minas, são encontradas, inclusive na Serra de Taberaba, em Minas Gerais. No ano de 1695, chegada às primeiras amostras em Portugal, e aí inicia uma corrida do ouro. No ano de 1700, várias pessoas começam a ir para a região, desagradando os bandeirantes que queriam apenas a exploração do ouro e extração do ouro para eles. E aí, 7 anos depois, surge a Guerra dos Emboabas, que os bandeirantes confrontam com os forasteiros, que aqui eram chamados de emboabas pelos bandeirantes. E os forasteiros, ou os emboabas, por serem em grande quantidade, eram a maioria e obtém a vitória nesta guerra. No ano de 1709, a coroa portuguesa decidiu intervir e criou a capitania de Minas Gerais para decidir e ficar mais simples a administração, para não que ocorresse mais conflitos na capitania de Minas Gerais, no território brasileiro. Como será a mineração e administração metropolitana nas minas? No ano de 1720 foi criada a capitania de Minas Gerais. A coroa portuguesa decidiu regulamentar a extração de ouro. E aí Dom João V promulgou um regimento que era o rei. Esse mesmo regimento recebeu o nome de Regimento de Minas Gerais, que aqui criavam leis para a exploração do ouro. Criou a Intendência de Minas, que era um órgão administrativo e fiscalizador. Aqui ela dirigia por um funcionário que recebia o nome de intendente. O intendente tinha funções judiciárias e distribuía os lotes de terras para os mineradores. Dom João V ele criou um imposto específico para a extração de ouro. Tudo que fosse extraído, a quinta parte era da coroa portuguesa, ou seja, o quinto real. Para que o imposto fosse recolhido, criou as casas de fundição. Essas mesmas casas de fundição, ela transformava o ouro em pó em barras. As barras tinham um selo real. Como vocês podem reparar, eu coloquei aqui uma imagem, 4 imagens das barras registradas pela coroa, que passavam pelas casas de fundição, pela coroa portuguesa. Como vocês podem reparar, o selo aqui nestas 4 barras. Somente esse ouro poderia circular no território brasileiro. Os mineradores poderiam vender apenas para os portugueses. E aí o aumento do contrabando ele cresceu muito. Inclusive surge aqui o Santo do Paúco. O que é a expressão Santo do Paúco? Bom, hoje essa expressão ela resulta na pessoa que se diz boazinha, se diz uma boa pessoa, que faz o bem, mas no fundo está pensando apenas em benefício próprio, ela não pensa em ajudar a pessoa. E muitas vezes a gente chama isso de Santo do Paúco, ou uma pessoa que é muito mentirosa. O Santo do Paúco ele surgiu durante essa época por conta da administração colonial. Como a administração ela era muito rígida, as pessoas elas faziam imagens de santos ocas, os mineradores. E aí colocavam ouro dentro do santo e aí no fundo do santo eles colocavam uma tampa ou uma rolha para evitar que saísse o ouro. Aí é o momento que as pessoas, os guardas nos portos portugueses, eles oravam que eram santos, aí é claro que não pensavam nisso.
Aí que surge a expressão santo do pau oco. Bom, durante o ciclo minerador existiram dois tipos de extração. A primeira faiscações, que era uma forma de extração simples usando bateia, inclusive nos rios aqui do sul de Minas era fortemente utilizado. E teremos as lavras, que é a extração de médio e grande porte e utilizavam escravos e máquinas para esta mesma exploração. Como vocês podem reparar, eu coloquei uma imagem ou uma obra de arte do Johann Rugendas. Ele foi um pintor que descreveu aqui, como vocês podem reparar ao fundo, uma extração de ouro em uma das minas mineiras. E aí surge também as vilas aqui no nosso território. Como vocês podem reparar, uma muito conhecida, a Vila Rica, que aqui foi uma das principais cidades mineradoras durante o ciclo do ouro no Brasil. E aí as pessoas começam a morar, surgem as vilas ao entorno do território brasileiro. E também, como era o caminho do ouro, surge o ouro aqui em Diamantina, né, basicamente, Ouro Preto, e eles tinham duas saídas para o mar, em Paraty ou no Rio de Janeiro, que seguiam sentido a metrópole portuguesa. Como se dará o esgotamento das riquezas? No ano de 1685, os primeiros locais de ouro são encontrados, como eu disse. Em 95, o ouro brasileiro começa a chegar em Portugal. Em 1699, 625 quilos são enviados a Portugal. E aí, no ano de 1712, estima-se que mais de 14 mil quilos foram extraídos. Do ano de 1725, aproximadamente 20 mil quilos de ouro. Registrados, tá, pessoal? Isso daqui é bom frisar que isso são registrados. Não entra aqui, evidentemente, o que foi contrabandeado. No ano de 1731 começa a decadência. E aí depois, 9 anos, 8 mil quilos apenas de exploração. E 10 anos após, 6 mil quilos e mudou o sistema de arrecadação do imposto. Em lugar do quinto real, ficavam obrigados os mineradores a entregar 100 arrobas, que aproximadamente uma arroba é quase 15 gramas de ouro. E aí, no ano de 1764, houve a diminuição gradativamente com a escassez de ouro e maior contrabando. No ano de 1789, o decreto da derrama foi imposto que a população deveria dar 100 arrobas anuais de ouro. E aí, com isso, surgem mais revoltas. E quais serão as mudanças provocadas pela mineração? Teremos inúmeras transformações, como econômicas, políticas, culturais dentro da sociedade brasileira e a sociedade mineira. Quais serão as econômicas? Transferência do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, lembrando que o Nordeste, o que era forte era a exploração da cana-de-açúcar. Ao momento que entra em declínio essa mesma exploração, o Sudeste também ele surge aí como um grande local econômico que regia a economia dentro do território da América Portuguesa. Teremos a criação de portos, o exemplo aqui do Rio de Janeiro e Santos, e teremos também a maior interação entre as regiões. Haverá o aparecimento de vilas e arraiais, que seriam as futuras cidades brasileiras. Como vocês podem ver também aqui, reparar quem é mineiro, no sul de Minas temos essas mesmas vilas, Ouro Preto, Diamantina, Belo Horizonte até que não, perdoe, mas Tiradentes, Mariana, aqui na nossa região também, bem no extremo sul de Minas, como Ouro Fino, Bom Repouso, Borda da Mata, Pouso Alegre, dentre outras. Quais serão as mudanças políticas? Teremos a administração passa a ser no Sudeste. No ano de 1763, o Rio de Janeiro se torna a capital colonial que antes era Salvador. Quais serão as mudanças sociais que aconteceram? O crescimento urbano de 1700 até 1720, mais de 50 mil pessoas chegaram na região de Minas. E a mão de obra escrava. Aqui, os negros eram trazidos eram trazidos da África e duravam nas minas aproximadamente 7 anos. Os escravos chegaram a comprar alforrias e eram profissionais liberais.
Bom, quais serão as culturais? No auge da mineração existiam diversos pintores, poetas e escultores nessas mesmas cidades. Os mais conhecidos foram a poesia, que era ligada ao arcadismo, que era um movimento literário. Teremos a arquitetura, construção de igrejas ligadas ao barroco mineiro. Teremos a pintura, que eram imagens sacras feitas nessas mesmas vilas ou cidades. As esculturas também representavam artes sacras. O exemplo que nós temos o Antônio Francisco Lisboa, que é chamado com o apelido de Aleijadinho. E aqui eu coloquei a representação de uma igreja da Nossa Senhora do Rosário em Ouro Preto, que foi construído durante o ciclo minerador. Teremos dentro da igreja, feito por Manuel Ataíde em Ouro Preto também, esse desenho representando Maria e os anjos dentro no teto de uma igreja, muito lindo. E por fim eu coloquei Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo feita por Aleijadinho. Como vocês podem reparar, muito detalhista, feito no ciclo do ouro também representa a imagem de Jesus Cristo. Evidentemente, muito lindo. E assim eu fecho um pouquinho sobre a nossa história colonial tão importante. Veja o vídeo quantas vezes quiser. Qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês e até a próxima aula. Tchau!